Dando continuidade, falando sobre Grécia e Roma, especificamente sobre Roma, né? Vamos falar um pouco sobre o Império Romano, né? Como surgiu a formação do Império Romano até a desintegração do Império. E no final, tá? Dessa videoaula temos algumas informações importantes. Qualquer dúvida vocês podem me chamar aqui no PV que eu vou estar à disposição de vocês. A formação do Império Romano, houve a Guerra Civil, como eu acabei de falar para vocês. Então, Roma estava mergulhada nessa guerra. Ela terminou no ano 31 a.C. O grande vencedor dessa guerra foi Otávio, que no ano de 27 a.C. o Senado lhe concedeu o título sagrado, chamado de Augustus, que significa divino. Então, acreditava-se que todas as suas realizações estavam sob a proteção dos deuses, e aqui se iniciava o Império Romano. Então, Otávio Augusto, né, o divino, ele exercia poderes de chefe do exército, pregando justiça e leis, além de ser considerado um líder religioso. O governante organizou um poderoso exército que permitiu a expansão dos territórios do império e o controle efetivo de todas as províncias. Teve início uma época de estabilidade e prosperidade para controlar o vasto território. Ele criou uma administração. Essa administração fazia com que as províncias eram governadas por representantes do imperador. Essas províncias, elas pagavam altos impostos, né, ao imperador, o que constituía uma importante fonte de renda para o Estado. Com os impostos eram realizados pagamentos ao exército e a muitos funcionários. As províncias também forneciam, principalmente pelo mar Mediterrâneo, alimentos e muitos produtos, principalmente metais e cavalos. Cada cidade tinha o seu próprio governo e que funcionava com uma pequena escala, né, como Roma. O governo da cidade era formado por vários magistrados. Eles eram responsáveis pela manutenção da ordem, das obras públicas e principalmente pela cobrança dos impostos. Sobre o exército romano, então cada soldado era responsável pelo pagamento de suas armas. Então eles tinham posses, né? Eles investiam em bons cavalos. Então eles tinham um considerável grupo armado. Então cada homem tinha um par de dardos e uma espada, né? Tinha lá sua armadura, seu capacete, seu escudo. Alguns soldados carregavam arcos, outros eram responsáveis pelas catapultas, né? Os soldados ou legionários, chamados assim também, eles se dividiam em grupos, e esses grupos eles eram liderados por um centurião. Então o centurião ele era o líder de uma companhia composta de 100 cavaleiros aproximadamente. Então Roma em si ela viveu um considerável momento de riqueza. Não é à toa que se tornou o maior império, né? Demorando aí um pouquinho mais de 400 anos, dominando o mundo inteiro. Então isso fez com que Roma tivesse um crescimento econômico entre os diferentes povos do império e chegando aí ao apogeu, né, ao melhor momento, ao topo de sua civilização. Sobre a desintegração do império. Então, a partir do século III, o império em si enfrentou uma série de mudanças importantes. E essas mudanças, né, elas provocaram uma crise política, uma crise econômica, uma crise militar e uma crise social. Então, apesar da insegurança nas fronteiras após as conquistas, mesmo assim, com toda a insegurança e diante da crise, o exército tentou manter e defender o império. Porém, com o passar dos anos, né,
Isso era cada vez mais difícil, porque os povos germânicos, né, os chamados também de bárbaros, vindos do norte da Europa, eles atacavam a civilização repetidamente. Além disso, as fronteiras no extremo leste do Império, especificamente na Ásia, não estavam calmas e acabam sofrendo ataque dos persas. Então, essas circunstâncias forçaram o Império a ceder, né, o poder ao exército, enfraquecendo consequentemente a figura do imperador. Os generais, por exemplo, eles eram apoiados por suas tropas, tinham grande influência na nomeação e deposição de imperadores. A crise econômica, bem como a atividade comercial, diminuiu, né? As cidades perderam importância econômica, e aí teve o início do processo de ruralização. Ou seja, o que é a ruralização? A ruralização é quando a maioria da população começa a se deslocar da cidade para o campo, ou seja, o deslocamento das pessoas da cidade para o campo, é chamado de ruralização. Não confundir com êxodo rural. O êxodo rural, né, é a saída do campo para a cidade. A ruralização é a saída da cidade para o campo. Né? Além disso, a necessidade de manter o exército e as despesas geradas especificamente pelas guerras acabaram aumentando aí os impostos. No campo, pequenos proprietários abandonaram as propriedades de modo que, por falta de mão de obra escrava, as grandes propriedades diminuíram sua produção, assim como a produção reduziu, os preços dos produtos agrícolas, né, subiram. Isso levou à pobreza da população, acarretando aí numerosas revoltas sociais. E aí o que aconteceu? Escravos e camponeses, pobres principalmente, começaram a atacar as grandes propriedades. Então, praticamente viver na cidade, morar na cidade, era uma insegurança total. Religião romana. Quanto à religião, os romanos realizavam cultos agrários, né? Proferido pelas famílias dos patrícios. Também tinha rituais relacionados às colheitas e plantações. Com as conquistas de grandes impérios e territórios, o povo romano teve contato com diferentes etnias e religiões, de modo que os rituais religiosos provenientes de cada grupo dominado eram respeitados e mantidos. A religião romana era uma religião politeísta e também chamada de antropomórfica. Por que antropomórfica? Porque a crença religiosa atribui também, segundo a crença religiosa antropomórfica, ela atribui características e formas humanas aos deuses, principalmente, na verdade, essa questão em relação à religião, ela tem muita influência dos gregos especificamente. Então, os romanos incorporaram vários deuses gregos à sua religião, passando seus nomes para o latim e mantendo os seus atributos. Dominado pelo Império Romano, o povo hebreu monoteísta acreditava que Deus mandaria seu filho à terra. Com a vinda de Jesus Cristo iniciou-se uma religião monoteísta, o cristianismo, passou a afetar severamente o poder romano. A ideia de que todos eram filhos de Deus e a condenação da pobreza e do trabalho escravo definitivamente não agradaram a estrutura política e social romana. Os primeiros cristãos foram duramente perseguidos e reprimidos por cerca de 3 séculos. Desse modo, seus rituais eram praticados em galerias subterrâneas, chamadas de catacumbas, também usadas como cemitérios. Nas paredes das catacumbas, os cristãos deixavam registros de sua crença em pinturas e gravuras, como o desenho de um peixe, né, principal símbolo cristão antes da cruz, né? Inclusive, a efeito de curiosidade, as letras da palavra peixe, uma palavra grega
né, que tem as iniciais da frase que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, né? E os cristãos eles só deixaram de ser perseguidos quando surge um novo imperador chamado Constantino. Ele se converteu ao cristianismo no ano 313 e aí ele promulgou, né, uma lei chamado de Edito de Milão. Nesse Edito de Milão, segundo Constantino, era proibido a perseguição a esse grupo de pessoas, né, a esse grupo religioso. Mais tarde, no ano 380, o imperador Teodósio promulgou o Edito de Tessalônica, pelo qual ordenou que todos os habitantes do império se convertessem ao cristianismo. E aí, com isso, né, a religião que até então era perseguida tornou-se a religião oficial do Império Romano. Agora, vocês vão fazer as atividades da página 477 e 478, tá? Atividade e tarefa da página 477 e 478.